falar sobre Gideão. Então vamos abrir as nossas Bíblias em Juízes 6 e vamos andar aqui entre Juízes 6 e capítulo 6, capítulo 7. Antes de mais, é importante nós sabermos e relembrarmos que cada história bíblica não é apenas uma história. A Bíblia é inspirada por Deus, então cada história não é apenas uma história do passado, que aconteceu, que vemos o poder de Deus, mas é algo, mesmo no Antigo Testamento, que podemos aplicar às nossas vidas. Toda a Bíblia é inspirada por Deus, então o Espírito Santo pode pegar nessas palavras e aplicar de maneira prática às nossas vidas. Então, abre o teu coração, fica naquele lugar de receber, de ouvir. Vamos começar então. Podemos começar no versículo 11, 6:11. Juízes 6:11. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, da família de Abiezer. Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo no largar, para o pôr a salvo dos medianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor está com você, homem valoroso. Gideão respondeu: Ah, meu Senhor, se o Senhor Deus está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? E onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram? Eles disseram: O Senhor nos tirou do Egito, porém agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos medianitas. Então o Senhor se virou para Gideão e disse: Vá nesta força que você tem e livre Israel das mãos dos medianitas. Não é verdade que eu estou enviando você? Gideão respondeu: Ah, meu Senhor, como livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu sou o menor na casa do meu pai. Mas o Senhor disse: Já que eu estou ao seu lado, você derrotará os medianitas, como se fossem um só homem. Não sei se todos conhecem essa história, mas no começo do capítulo, não li aqui, dizia que fazia 7 anos que Israel estava a ser quase que... os medianitas estavam a dominá-los, não é? Os medianitas tinham vitória sobre eles. E diz que nos últimos 7 anos eles empobreceram muito. Então, Gideão estava a malhar o trigo no outro lugar, onde ele não devia estar, porque senão os medianitas podiam vir. Ele estava escondido. E é neste lugar, não é, de pobreza, de domínio, que outro povo estava a dominá-lo, que aparece o anjo do Senhor e fala: O Senhor é contigo, homem valoroso. Então eu queria falar 4 pontos nesta manhã. E o primeiro ponto é: acredita no que o céu diz sobre ti. De repente vem o anjo de Deus, um enviado dos céus, e fala assim para Gideão: homem valoroso. E o que Gideão faz? Faz aquilo que normalmente nós faríamos. Gideão começa a pensar: mas como que eu sou valoroso? Se eu sou o menor, se eu sou o mais pobre, se eu estou escondido, se as coisas não estão a correr bem, como eu sou valoroso? A identidade de Gideão estava baseada nas coisas da terra, naquilo que era natural. Mas a nossa identidade não está baseada naquilo que nós fazemos, quanto dinheiro nós temos, a nossa influência, a nossa capacidade.
A nossa identidade tem que estar firmada naquilo que Ele pensa de nós. Naquilo que o nosso Senhor, o nosso noivo, diz sobre nós. Vemos que uma vez um anjo do Senhor veio falar com Daniel, e a primeira coisa que aquele anjo fala para Daniel é: o Senhor é contigo, homem muito amado. O céu fala algo sobre nós. E através das palavras de Jesus, nós sabemos que nós somos amados nele. Nós somos valorosos nele. Nós temos valor. Mas para isso, o nosso amor não pode estar baseado na cultura da terra, mas na cultura dos céus. E a melhor maneira de explicar isso, de continuar a explicar isso, é olharmos um pouco para a vida de João, o discípulo de Jesus. João é conhecido como o discípulo. Discípulo o quê? Discípulo amado. Então vamos ler aqui alguns versículos sobre o que João diz. João 13, 23. Estou no sítio certo? 13, 23. Não? Ok. Ao lado de Jesus estava reclinado um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. João 19, 26. Vendo Jesus a sua mãe, e junto dele o discípulo amado, disse: mulher, eis aí o seu filho. João 22, capítulo 20, verso 2. Então correu e foi aonde estava Simão Pedro e o outro discípulo, a quem Jesus amava. E para terminar, 21:7, João 21:7. E ao discípulo a quem Jesus amava, disse Pedro: é o Senhor. Então quando comecei a descobrir a Bíblia, quando comecei a ler a Bíblia, eu não entendia muito por que a Bíblia falava assim, aquilo que Jesus amava. Porque eu pensei, ok, mas Jesus não ama todos? Jesus não ama todos os discípulos? Mas por que aparece assim? Aquele que Jesus amava. Aquele que era o amado. Depois eu descobri que foi João que escreveu aquilo. E aí que eu percebi menos ainda. E a única explicação que eu tinha nessa altura era que João era orgulhoso, se achava. Mas depois eu comecei a entender que João referia-se, estava a contar uma história. E ele falava assim, e Simão fez isso, e aquele que Jesus amava fez aquilo. Ele estava a se referir a ele mesmo. Ele não estava a ser arrogante, mas ele estava a dizer quem ele era, como ele se via. E como era a maneira que ele se via? O amado, aquele que Jesus amava. Então nós temos que entender que o nosso valor está exatamente nisso. Nós somos aquele que Jesus ama. Nós somos aquele que Jesus tem interesse. Nós somos aquele que Jesus deseja. Nós somos desejados dele. O nosso valor está nele. Eu não sou o Tiago, supervisor, pai da Joana e do Gabriel, marido da Thelma. Eu sou isso tudo, mas só depois. A minha identidade tem que estar firmada nele.
quem tu dizes que tu és? Quem tu dizes que tu és nesta manhã? Tu és aquele que ele se interessa. Tu és a noiva dele, o amado, o desejado dele. Primeiro ponto, acredita. Não no que o mundo diz sobre nós, não do que o mundo diz sobre ti, das suas capacidades. Acredita naquilo que ele fala, naquilo que ele diz. Segundo ponto, vamos voltar para Juízes. Não deixa as perguntas te paralisarem. Então o anjo aparece e fala assim: o Senhor é contigo, homem valoroso. E ele começa a fazer perguntas. Se o Senhor é conosco, como que isso tudo nos aconteceu? Não, mas vai nessa tua força que eu vou ser contigo. Como o Senhor é conosco? Se não aconteceu isso tudo, e se nós estamos nessa situação, é normal nós fazermos perguntas. E é saudável nós fazermos perguntas. Mas não deixe que as perguntas te paralisem. Repara, se o anjo fosse como eu, se não fosse da cultura do céu, ele tinha parado na primeira pergunta ou na segunda. Ele não insistia mais. Porque as perguntas estavam paralisadas. Mas e agora como vai ser isso? E agora, mas o Senhor é conosco, por quê? Por quê? Por quê? Faça pergunta para Deus, irmão. Pergunta mesmo. Mas não deixe elas te paralisarem. Em primeiro lugar não. Um dos porquês que nós não podemos deixar as perguntas paralisarem-nos, que nós temos que entender, é que nós não sabemos tudo. Deus sabe tudo. Nós não sabemos. Se nós formos ler, não vamos ler, mas no versículo 1 desse capítulo, diz, vamos ler. Os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e por isso o Senhor entregou nas mãos dos medianitas. Então, se o anjo fosse querer responder o porquê daquilo que aquilo estava acontecendo, e porquê, e a razão, ele terminava ali. Isso está acontecendo, não é porque o Senhor não é Deus, mas é porque vocês fizeram o que era mal, e agora o Senhor entregou. Mas quando nós perguntamos para Deus algo, Deus não fica do lado do problema, Deus fica do lado da solução. Deus não quer que as perguntas nos paralisem, mas que elas nos encorajem, que elas nos façam andar, que elas nos despertem. Então, quais são as perguntas que tu tens feito? Para ti mesmo, para Deus, para os outros? Quais são as perguntas? Há um velho ditado, conselho, que diz que não devemos perguntar por quê, mas para quê. Isso é bom e é bonito, mas nós sabemos que a hora que o bicho pega, nós perguntamos por quê também. E eu não tenho expectativa que nós não vamos perguntar por quê, que nós vamos, acho eu. O problema não está em perguntar por quê ou para quê. Para quê também é bom perguntar, porque vai nos dar. O importante é saber que quando perguntamos, em parte conhecemos, não sabemos tudo. E devemos perguntar sempre para Deus, porque Ele vai
nos dar inputs, para aquilo não nos matar, mas para aquilo nos fazer evoluir. Então, nesta manhã, pega nas tuas perguntas e pergunta para Deus, mas de maneira construtiva. Há comos e como. Há como e como. Gideão pergunta assim, mas como o Senhor vai fazer? Já dando um veredito. O como dele não era, como vai ser isso, Deus? Mas como? Não. Ok? Sim ou não? A como e como. Lembra para quem que estás a perguntar? Estás a perguntar para o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Estás a perguntar para alguém que tem uma cultura diferente da terra. Não pergunta, como? Mas pergunta, como? É a mesma coisa, mas não é ao mesmo tempo. Não deixa, meu irmão, que as perguntas te paralisem. Ponto número 3. Aleluia. As respostas de Deus, ou a voz de Deus, vai nos trazer desafios. Como eu pus isso lá? A voz do céu trará desafios. A voz do céu trará desafios. As respostas do céu trará desafios. Vem comigo, venham comigo. Depois que isso tudo acontece, e Gideão entende que é Deus, e Gideão dá assim, ok, eu vou fazer algo então, ok, com muito trabalho, Deus sempre com muita paciência, ele perguntava, e Deus respondendo sempre do lado da solução, vai, mas eu sou contigo, ok. A primeira coisa que Deus pede para Gideão fazer, é quebrar o altar do outro Deus, que o seu pai servia. Quebra aquele altar, levanta um altar ao Senhor, e vai. Então a primeira coisa foi muito difícil, não é? Ele teve que fazer algo que o seu pai ia ficar chateado com ele, que aquelas pessoas daquela cidade iam ficar chateadas com ele. Mas a voz de Deus muitas vezes é desafiante. Por quê? Porque Deus falou aquilo com Gideão. Deus podia ter falado com os homens da cidade, porque era para salvá-los também. Era para trazer remissão sobre a cidade. Mas Deus falou com quem? Deus não podia ter falado com o pai do Gideão? Não podia ter falado com os homens? Então era tudo mais fácil. Falava, pessoal, vamos eliminar aqui esse altar. Não, falou só com Gideão. E Gideão, então, em vez de fazer aquilo de dia, fez de noite, sem ninguém saber. E quando os homens acordaram, ficaram todos atrás de Gideão. Eu vejo aqui um padrão e vejo que não é novo. Eu vejo que não é, que normalmente quando Deus fala, a voz dele traz muitos desafios. Estava ouvindo alguém dizer essa semana sobre Maria. Maria, mãe de Jesus. Bem-aventurada, agraciada, cheia de graça. Ok? Mas qual foi a graça que foi dada a Maria? Eu estou grávida. Eu não sou casada ainda. O meu marido não sabe de nada. A minha família não sabe de nada. Maria, tu és agraciada, mas agora desenrasca-te. Não era mais fácil o anjo ter aparecido logo a José também? Não tiraria alguns constrangimentos? A família toda? Todos ali? Não, só com Maria. Maria teve que sentir um certo desprezo.
Maria teve que sentir um certo desafio. Outra pessoa que aconteceu isso foi com José, marido de Maria. Nós vemos que a Bíblia fala que ele, a certa altura, teve que ir para o Egito. Por quê? Porque todas as crianças de até 2 anos iam ser mortas. Agora vamos nos colocar na cabeça de José. Espera aí, Deus. Eu não tive relações com a minha esposa. Ela ficou grávida. Esse menino é um milagre. Ela concebeu, a virgem concebeu. Agora eu tenho que fugir para ir para o Egito? Não. Se esse menino é filho de Deus, que aconteça alguma coisa aqui. Se esse menino é filho de Deus, que ninguém me encontre, faz invisível. Porque aquele que fez a virgem conceber e ficar grávida também pode me fazer invisível. Mas Deus não poupou José de dar passos, de imigrar sem ter nada, sem ter ninguém, de andar para trás e para frente. Era mais fácil Deus falar com mais pessoas, para algumas pessoas lhe darem abrigo. Mas isso não aconteceu assim. José do Egito teve um sonho que estaria sobre os seus irmãos. A consequência desse sonho que veio de Deus foi ele ser vendido, foi ele ser escravo, foi ele ser preso. Não era mais fácil Deus dar o sonho para a família toda? Não era mais fácil Deus para o pai? Estão percebendo o que eu estou a dizer? A voz de Deus traz desafios, porque Deus falou contigo. Deus falou contigo. Não está toda a gente na mesma página que tu. E nem tem que estar. Nem toda a gente vai entender. Nem toda a gente vai perceber. Porque Deus falou contigo. Vamos abrir uma profecia, um livro que tem sido muito lido, que é Joel. Joel capítulo 2. Eu não estou achando. Se puderem pôr aí, por favor. Joel 2, 28. Parece Joel em nome de Jesus. Já está também. Joel 2, 28. Temos ouvido tanto essa palavra nos últimos tempos. E acontecerá depois disso que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, e os seus velhos sonharão, e os seus jovens terão visões. Outra tradução. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos. Os vossos jovens terão visões. Deixa aí, por favor. Eu tenho ouvido falar muito sobre esse versículo, e sobre o cumprimento desse versículo. E sobre como Pedro falou, não é? Que o dia de Pentecostes, em parte, trouxe esse versículo e essa profecia foi cumprida aí, com a vinda do Espírito Santo. Mas eu não tenho ouvido ninguém falar que isso nos tira do lugar do controle. A voz de Deus vai nos tirar do lugar do controle, do lugar da nossa formatação. Nós colocamos algumas margens, nós colocamos algumas maneiras. Seria mais fácil se eu tivesse visões, sonhos,
e palavras proféticas. Então, eu ia distribuindo aqui. Só ia vir sobre o Tiago. O Tiago, então, criava aqui uma estrutura. Isso era muito mais organizado. Mas a palavra diz que os filhos profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Então isso tira-nos do controle, porque um vai sentir uma coisa, e eu não vou perceber, mas porque foi ele que teve o sonho. Outro vai ter uma visão, e eu não vou entender, porque ele que deu a visão. Ninguém entendeu também o que aconteceu com Maria, mas ela que teve aquilo. Então tudo aquilo que nós achamos que podemos controlar, com essa profecia, de alguma maneira perde-se. Felizmente. Porque foi assim que Deus quis fazer. Então imagina, mais fácil ler aqui, que nossos filhos e filhas profetizarão. Quem são os filhos aqui? O mais novo aqui, a Laura. Não é mais nova? Imagina que a Laura está a profetizar. E os seus velhos sonharão. Um velho, Rafael, teve um sonho. E o jovem, Alex, teve uma visão. Eu tenho que confiar que é o Espírito Santo que está a fazer isso. Eu tenho que confiar naquilo que o Alex sonhou, que vem de Deus. Eu tenho que confiar que o sonho do Rafael vem de Deus. Quem profetizava? A Laura. Que aquela Só que quem tem um sonho, quem tem uma profecia, quem tem uma visão, quer colocar aquilo em prática. Não dá para controlarmos. Não dá para colocarmos isso debaixo apenas de uma estrutura. Temos que fluir, temos que confiar, e temos que entender que Deus fala com todos, e age através de todos. E isso pode parecer louco, isso pode parecer impossível, mas é a maneira que o Espírito Santo resolveu fazer. Ele não fala apenas com um. Para mim era mais lógico. E nós arrumávamos, não é? Ok, a Stephanie teve esse sonho, o Rafael teve aquela visão, então isso encaixa assim. Não é assim. A voz de Deus trará desafios e nos fará perder o controle. Controle sobre aquilo que tu perspectivaste que não ia acontecer ou que ia acontecer. Controle sobre quem vai concordar contigo e quem não vai. Controle sobre as consequências daquilo que tu estás a ouvir e que estás a agir nessa direção. Tu perdes o controle. É como aquela palavra, né? Que as águas vão subindo pelos calcanhares, pelo corpo, e sobe e chega a um lugar que nós perdemos o controle. Nós já não temos domínio sobre aquilo. Mas nós temos que confiar que é Deus que está a falar. Então eu vos encorajo, irmãos, a não naturalizarem tanto os nossos sonhos. Perguntem se esses sonhos que vocês têm tido é de Deus. Perguntem sobre as palavras proféticas se são de Deus. Busca nele aquilo que ele quer dizer com aquilo. O que ele quer dizer com isso. Continua nele. E não pense que porque foi Deus que falou vai ser tudo bonito. Vai ser tudo vai se abrir. Não pense que porque Deus que falou que não vai haver luta. E confie. Isso é um desafio para líderes, para liderados, para nós como igreja. Entendemos o que Deus está a falar uns com os outros. Entendemos o que Deus está a pedir uns para os outros. E fluirmos juntos nisso. Porque é sobre isso que a promessa de Joel diz.
Depois ainda acrescenta, para terminar: até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei, só até aqui. É sobre todos. Não há mais ou menos importante. Todos ouvem a voz. Todos ouvem. Quarto ponto. A voz do céu ficará cada vez mais clara. A voz do céu ficará cada vez mais clara. Então, vamos olhar para a vida de Gideão. Deus fala com ele primeiro, e ele pede um sinal. E ele entende que aquele sinal veio de Deus. E tem uma atitude, começa a caminhar com Deus. E derruba o altar do pai, da cidade. Só que no meio disso, ele volta. E mesmo tendo ouvido a voz de Deus, não é? Ok, o Senhor quer livrar, eu já até te obedeci. Mas eu preciso de mais um sinal, eu preciso de mais. Não foi tão claro assim a primeira vez. Então Deus dá um sinal. Deus acaba de fazer um sinal e ele fala: Senhor, não fique triste comigo, chateado. Mas eu preciso de mais um sinal. Deus faz esse sinal. E no capítulo 7, no verso Deus fala assim: o Senhor disse a Gideão: é demais o povo que está com você para eu entregar os medianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Portanto, anuncia ao povo o seguinte: quem estiver assustado e com medo, saia da região montanhosa de Gileade e volte para casa. Então, de repente, Deus fala assim: olha, vocês são 32 mil, mas vocês são muitos para eu ter essa vitória através de vocês, porque vocês, Israel, ia pensar que a própria mão, a própria capacidade deu a vitória. Eu preciso que vocês sejam menos. E olha a diferença na vida de Gideão. O homem que primeiro não acreditou em nada, agora falou: ok. São muitos mesmo, Deus, ok. Olha, quem faz aquilo que Deus pediu? Quem acha isso, faz isso. Quem lambe, quem... O que eu quero dizer com isso, querido? Se a voz não está tão clara, e ora parece mais clara, ora parece menos clara, está tudo bem. Faz parte. Se já deste alguns passos e já fizeste proezas como derrubar os altares, mas depois disso, mas não está tão claro, eu preciso de mais um sinal. Está tudo bem, Deus fez. E Deus não apenas só fez, mas como no capítulo 7, no verso 9, diz assim: naquela mesma noite o Senhor lhe disse: levanta-te e ataque o arraial, porque o entreguei nas suas mãos. Se você ainda estiver com medo de atacar, desça ao arraial com o seu ajudante, Purá, e ouça o que eles dizem. Então você ganhará coragem e atacará o arraial. Gideão desceu até a vanguarda do arraial com seu ajudante Purá. Os medianitas, os amalequitas, todos os povos do Oriente cobriam o vale com uma nuvem de gafanhotos. Os camelos deles eram uma multidão inumerável, como a areia que está na praia do mar. Quando Gideão se aproximou, eis que certo homem estava contando um sonho ao seu amigo, e ele dizia: tive um sonho. Eis que um pão de cevada vinha rolando
dentro do arraial dos medianitas. Bateu contra a tenda de maneira que esta caiu, se virou de cima para baixo e ficou estendida no chão. O amigo respondeu: isto não é outra coisa a não ser a espada de Gideão, filho de Joás, homem israelita. Deus entregou nas suas mãos os medianitas e todo este arraial. Então, olha a loucura disso. Gideão pede um sinal. Deus faz, depois ele dá umas ao lado, Deus o ajuda. E depois, quando ele não está pedindo um sinal, Deus fala: olha, mas agora quem quer te dar um sinal sou eu. Repara que Deus não ficou preocupado. Ai, Gideão está pedindo tanto sinal. Que homem de pouca fé. Vamos relaxar mais. Vamos dar mais, e eu falo para mim, vamos dar mais margens de erro uns para os outros. Vamos experimentar, e vamos errar, e vamos continuar, e vamos aprender, e na próxima eu já vou saber um pouco mais, e depois eu vou pedir um sinal, como já não é preciso um sinal, mas Deus vai dar, e eu vou fazer perguntas, e Deus não vai responder aquilo que eu quero ouvir, mas Ele vai responder. Acho que às vezes nós estamos muito pressionados a sermos perfeitos. Deus não está muito preocupado como vamos fazer, mas Ele está mais preocupado nos envolver também. Essa semana eu estava a orar Mateus 6. Olha que coisa louca. Jesus fala assim: e quando vocês, sobre a oração, entrarem no vosso quarto, quando vocês orarem, não useis de vãs repetições, como os gentios fazem, porque pensam que por muito falarem serão ouvidas. Ele fala assim depois: o vosso Pai sabe o que vocês precisam antes de vocês pedirem. Olha a loucura disso. Então, se meu Pai sabe o que eu preciso antes de eu pedir, por que eu tenho que pedir? Porque o segredo não está naquilo que eu peço, ou como eu falo. O segredo está que Ele quer me envolver, Ele quer me ouvir, Ele quer que eu faça parte também. Não tem a ver com a tua capacidade. Não tem a ver com aquilo que Gideão vai fazer, se é certo ou errado. Ele quer fazer através de Gideão. Então, não tem a ver sobre quando nós vamos evangelizar aquilo que nós falamos. Não é o poder das nossas palavras. Ele quer que tu estejas com Ele. O mais importante não é perfeição, mas é fazeres algo. Gideão respondeu a maioria das coisas erradas. Eu estava me colocar um pouco a pensar nisso, não é? E a pensar sobre as áreas que eu sou responsável, não é? Ou posso ter mais influência. Por exemplo, um grupo de vida. Me imaginei a pensar: ok, vou falar com uma pessoa, né? Sentimos, ok, essa pessoa é mesmo boa para dar um grupo de vida. Aí, quando eu vou falar com ela, ela fala assim: o Senhor vai fazer através de mim? Não, vai. Mas se o Senhor é comigo, por que minha vida está assim? Ei, riscado. As perguntas todas erradas, respostas todas erradas. Se fosse eu, Gideão, tinha sido riscado logo. Vemos Pedro, saiu do barco, andou um pouquinho sobre as águas e depois afundou. Jesus corrige, mas Jesus ama, mas Jesus não deixa paralisar. Jesus fala: bora lá, para a próxima fase melhor. Agora já andaste um bocadinho, para a próxima não afundas. Continua. Não tenhas uma margem de erro tão pequena. Pratica. Fala aquilo que está no teu coração. Se errar, errou. Não estou a falar que devemos falar qualquer coisa que venha. Não, mas se Deus está a falar, dá passos. Experimenta. A prática vai nos aperfeiçoar. De repente nós vemos um homem que apenas de ouvir que Deus ia livrar Israel através dele,
ficou em estresse, não é possível. Passado algum tempo, Deus falando, mas eu vou fazer com 300. Ele falou, tudo bem, mas vai lá e toca, tudo bem, nós vamos. Porque a voz de Deus começou a ficar clara. A voz de Deus começou a ficar. Mas se fosse um homem que tivesse a lidar com Gideão, eu receio que a voz de Deus ia se apagar cada vez mais. Porque são muitas perguntas erradas. São muitas respostas erradas. São muitas coisas ao lado. Mas não faz mal. O importante é continuar. Estava a pensar, esses dias eu estava a caminhar com a minha filha e com a Zoe, que é a nossa cadelinha. E eu passei por um homem que estava arrumando eletricidade com colete amarelo. E eu senti sobre ele uma palavra muito... Senti no meu coração, não é? Chamado, né? Um chamado sobre ele. Fui, voltei. Falei, olha, na terceira é de vez. Se ele estiver aqui, eu vou falar. Verdade que eu falei, olha, eu não sei bem em que sentido, mas eu estou sentindo a palavra chamado. Isso é um pouco louco, né? Porque se ele não fosse crente, uma chamada, sei lá, né? E a verdade é que ele falou assim, olha, hoje de manhã eu estava a orar sobre isso. O meu chamado, aquilo que Deus já me chamou para fazer. Eu falei, posso orar por ti? Nós oramos, ele começou a chorar, nós terminamos a oração, eu saí e ele subiu no poste, porque estava lá já a estranhar o que estava se passar, não é? Com alguma naturalidade. Por que eu estou a dizer isso? Para dizer que eu ouvia Deus? Não. Mas para dizer que eu estou um pouco cansado de olha, eu senti fazer isso, mas passou, não foi dessa, para a próxima. Eu tomei a decisão que, olha, eu vou começar a errar, se for preciso. Mas eu vou fazer. Agora, não significa que vamos sair para aí dizendo tudo que vem na cabeça, não. Mas eu vou estar sensível, eu vou falar. Eu estou cansado de pensar, passou, para a próxima eu falo, e depois nós não encontramos mais aquela pessoa. E depois passa, não faz... Porque a margem de erro que eu tenho colocado é muito pequena, e eu tenho que falar tudo bem, não preciso falar bem, eu preciso falar. E da primeira vez eu vou falar mais nervoso, da segunda vez eu vou acertar melhor, da terceira vez eu falei, mas eu queria ter falado isso e saiu-me aquilo. Isso é prática. Nós às vezes espiritualizamos tudo muito. Elias ou Eliseu tinha uma escola de profetas. Elias ou Eliseu? Alguém sabe? Os dois. Mas como assim uma escola de profetas? É preciso ensinar, não é algo espiritual, não é algo que Deus coloca... mas é algo que precisa ser praticado. É algo que precisa ser treinado. É algo que precisa errar também. Se calhar vai falar uma coisa que não era bem no tempo, mas erraste, mas fizeste. Para a próxima já aprendeste. Que nós não tenhamos medo de errar. Que nós como igreja, como liderança, como liderados, não tenhamos medo de errar. Tenhamos medo de não fazer. Tenhamos medo de ficar paralisados. Todos nós, a começar por mim. Que possa ter margem. Não porque eu estou a dizer, porque na Bíblia nós só vemos isso. Só vemos margem. E mais margem. E mais margem. E mais margem. Acredita em quem o céu diz sobre ti. Não deixa as perguntas te paralisarem. Eu falo essa segunda de uma maneira profética, irmãos. Eu sinto que muitos de nós têm deixado as perguntas nos paralisarem. Não deixe mais. Não deixe mais. Em nome de Jesus. A voz de Deus trará desafios.
E a voz de Deus vai ficar cada vez mais clara.